Por que que nós acreditamos, em pleno século XXI, que bater educa? Por que que nós ainda apostamos, investimos e praticamos uma educação pautada na violência? A gente sabe que não pode bater em outras pessoas. Você sabe que o seu chefe não pode bater em você. Não importa o que você fez de errado, o seu chefe não pode bater em você, ele não pode te agredir, porque bater é uma forma de agressão. Ele pode te mandar embora, ele pode te dar uma advertência ou coisas do tipo, mas bater em você é inaceitável, é inexplicável e ele não tem esse direito. Por que é que a gente bate então na criança para conseguir educar? Por que que nós não temos ferramentas? Por que que nós não temos formas de educar a criança de outro jeito, que não precise gritar, que não precise bater, que não precise castigar da maneira convencional que a gente conhece? Por que que nós não estudamos para ser pai e nem mãe? A gente não estuda para ser pai nem mãe, basicamente porque ninguém diz pra gente que precisa. Não tem faculdade sobre isso. Existem poucos cursos a respeito disso, existem poucas pessoas que falam disso, e aquelas que falam, infelizmente, não chegam em todo mundo, não alcançam todas as pessoas que podem ter filho, ou que terão, ou que já têm filhos, certo? Então, isso é extremamente complexo. Para você ter qualquer profissão, para você fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa estudar. Mas para você ser pai, para você ser mãe, você só precisa ter um filho. Sendo que, na realidade, cuidar de um ser humano, investir em um ser humano, cuidar de uma criança, da vida de uma criança, formar personalidade, o caráter, é a principal coisa que a gente faz nesse mundo quando nós temos um filho. É o nosso principal papel, é o nosso maior desafio para quem escolhe ter uma criança ou para quem recebe aí um presente, ainda que não planejado, de ter uma criança. O que a gente está falando aqui é de extrema relevância. Nós estamos falando do futuro, nós estamos falando da humanidade. Se você convive com uma criança, se você é mãe, tia, pai, avó, babá, o que for, se você convive com uma criança, essa responsabilidade também é sua. Mesmo que não seja o seu filho, você tem responsabilidade por todas as interações que você faz com uma criança, que você tem com uma criança. Como é que nós estamos interagindo com as nossas crianças? O que nós estamos ensinando para as nossas crianças e o que nós realmente gostaríamos de ensinar? Porque existe um abismo entre o que a gente queria e o que a gente faz na prática. E a gente precisa conversar sobre isso. E nós precisamos parar para pensar nisso. Porque é que nós ainda estamos educando as crianças com base na punição, com base nos castigos. De onde vem esse pensamento? Por que que ninguém está ensinando a gente a fazer diferente? No vídeo de hoje eu quero ensinar você a fazer diferente, porque ser mãe é relativamente fácil. Para você ser mãe, a grosso modo, você só precisa ter uma criança, você só precisa colocar uma criança no mundo. Mas você educar, você ser verdadeiramente mãe, você ser verdadeiramente pai, você precisa educar. Pai não é aquele que faz, é aquele que cria. Você já deve ter ouvido essa frase, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. E mãe também não é aquela que faz, é aquela que cria. E mãe que cria não é aquela que simplesmente alimenta, leva para a escola e põe para dormir. Isso qualquer pessoa faz. Isso até os animais fazem pelos seus próprios filhos. Se você pegar uma cadelinha que ganhou filhotes, você vai ver que ela alimenta, ela lambe, ela cuida, ela tem um certo cuidado. Mas ela não educa, porque ela não tem o desenvolvimento intelectual e psicológico que você, que eu, que todos nós temos. Então, ser mãe não é só ter um filho, não é só trocar fralda. Trocar fralda é a parte fácil do negócio. Para você ser uma mãe de verdade, ou como eu gosto de chamar, uma mãe VIP, uma mãe que realmente educa, que realmente faz acontecer, ou um pai de verdade, ou um pai VIP, que realmente está fazendo acontecer, que realmente está se esforçando e está se dedicando para deixar no mundo uma pessoa melhor, aí você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. Aí você precisa desse vídeo, porque você precisa das ferramentas que vai transformar a sua vida e a vida da sua criança. Porque a sua criança não é só a sua criança, não é só o seu filho. Não que isso seja pouco, tá? Porque os nossos filhos são o nosso mundo, nosso maior presente, a nossa maior alegria. Eu não digo isso no sentido de é só seu filho, isso é pouco ou isso é pequeno. O que eu quero dizer com isso é que, além de ser o seu filho, além de ser a sua criança amada, querida e especial, ela é um ser humano completo e absoluto que vai ter impacto no mundo. Você já parou para pensar que algum de nós está criando o futuro presidente? Que alguma criança hoje, com 5, 6 anos, no futuro vai ser o presidente? Que a cura do câncer pode ser descoberta por uma criança que agora, nesse exato momento, está brincando de areia no quintal da avó?
que as nossas maiores feitos enquanto humanidade, que tudo que a gente ainda tem para fazer e para descobrir, serão feitas e serão descobertos por pessoas que hoje são crianças, porque os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, as pessoas que estão fazendo alguma coisa de relevante hoje no mundo, um dia foram crianças, um dia alguém trocou as fraldas daquela pessoa, e se a gente não cuidar da infância, se a gente não preservar essa criança, que tipo de adulto elas se tornarão? Que tipo de adulto a gente está deixando no mundo? Você entende o tamanho da relevância e da importância disso? Por que a gente sabe que a gente não pode bater em alguém quando fica bravo com a pessoa no trânsito? Que bater é agressão, que é agressão da cadeia, enfim, dá uma série de problemas. Por que a gente então agride a criança? A gente sabe, no fundo, que educação nada tem a ver com agressão. E a gente sabe disso porque você não precisa bater numa criança para ela aprender, você não precisa bater numa criança para ela entender alguma coisa. Se você faz ou fez faculdade, ou se você já presenciou, conhece alguém que tenha feito faculdade, você sabe que essa pessoa não precisa apanhar na faculdade para ela concluir o curso, para ela aprender o curso. Um professor não precisa bater no aluno para ele ensinar, ele precisa ter didática, ele precisa ter outras ferramentas, mas bater não significa ensinar, apanhar não significa aprender. A gente sabe disso, por que a gente não pratica isso então? Se o seu chefe precisa te ensinar alguma coisa, se o seu supervisor precisa te ensinar alguma coisa, ele não bate em você para você aprender aquilo. Se você comete algum erro na sua vida, você não apanha porque você cometeu aquilo. A sua mãe não vai na sua casa com você 20, 30 anos te bater porque você queimou o arroz, porque você quebrou um copo. Se a gente não precisa disso para aprender, por que é que nós estamos insistindo em fazer isso para ensinar? E o fato é que a gente não precisa disso para aprender, porque a gente aprende um monte de coisas sem precisar de agressão, sem precisar de violência. Isso faz tanto sentido. Se faz tanto sentido, por que a gente ainda está insistindo em uma coisa tão ultrapassada, que não tem razão nenhuma? Quando você bate numa criança, ela tem 1/3 do seu tamanho e bem menos que 1/3 da sua idade. Você percebe o quanto isso é desigual? O quanto isso é injusto? A criança não tem como se defender de um adulto que tem muito mais do que o tamanho dela, muito mais do que a força, muito mais do que a idade. A idade conta, porque você tem mais cognitivo, você tem pensamento lógico, racional, que a criança ainda está aprendendo a formar. Olha como nós somos injustos, olha como essa ação ela é totalmente sem fundamento mesmo. Por que você está agredindo alguém tão pequeno que chegou no mundo agora? A criança se descontrola, e eu sei que a criança se descontrola, ela grita, ela chora, ela faz, ela acontece. Existem esses escândalos, e eu já falei sobre isso no vídeo da birra, mas a ação descontrolada da criança significa que ela não sabe lidar com os sentimentos dela. A ação descontrolada do adulto que grita, que bate, que reage dessa forma, também significa que ele não sabe lidar com os sentimentos dele. E eu não estou fazendo aqui uma acusação, não estou dizendo que as pessoas, não, é porque você lida mal com o seu sentimento. A gente só lida mal com o nosso sentimento porque ninguém ensinou a gente a lidar bem. Essa é a questão. A gente não aprendeu a lidar bem com os nossos próprios sentimentos, consequentemente a gente também não sabe ensinar os nossos filhos a lidar com os sentimentos deles. Quando você pega esses cursinhos para gestante, né, esse cursinho gestacional, você aprende a trocar fralda, você aprende a dar banho, você aprende a limpar a cota umbilical, mas ninguém te ensina a educar, ninguém te ensina ali no dia a dia a tratar da criança. O que a gente mais vê por aí são mães cansadas, mães exaustas, mães perdidas que não sabem o que fazer. E é claro que as mães, que os pais, que as avós, que os cuidadores não sabem o que fazer. Alguém ensinou essas pessoas a fazerem o que elas precisam fazer? O que é que você sabe sobre desenvolvimento infantil? O que é que você sabe sobre o crescimento e as necessidades da criança? Essa é a questão. Eu estudo isso há mais de 10 anos. Eu me aprofundei no desenvolvimento da criança porque eu amo isso com todas as minhas forças. Essa é a minha paixão, esse é o meu trabalho. Então, e justamente por esse ser o meu trabalho, é claro que eu entendo disso. Eu fui me aperfeiçoar na área, eu fui estudar na área, mas geralmente as mães não têm esse conhecimento, geralmente as mães não têm acesso a esse conhecimento. Eu não estou dizendo que as mães não têm esse conhecimento porque elas não querem. Eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas não sabem que isso existe.
Às vezes as pessoas não passam nem pela cabeça delas que existe uma forma diferente de fazer isso acontecer, que você precisa estudar, que você precisa se informar. Se você quer fazer um bolo, muito provavelmente você vai buscar alguma receita, a não ser que você saiba uma receita de cor, ou que você tenha criado uma receita, que também dá trabalho você criar uma receita, na base de erro e acerto. Você vai errar muito até você acertar. São 3 ovos ou são 2? São 5 ml de leite ou são 500 ml de leite? E você vai testando até você acertar. Para você não ter que passar por isso, geralmente você vai e procura uma receita, joga na internet, em algum lugar. Então, se até para fazer bolo, se até para fazer coisas simples, a gente procura um passo a passo, a gente procura uma orientação. Quando a gente quer construir uma casa, a gente procura um profissional. Quando a gente está doente, a gente procura um profissional. Nós precisamos de profissionais, nós precisamos de informação, precisamos de pessoas que tenham estudado aquilo, o que quer que seja aquilo, para nos dar a resposta. Por que com a educação a gente não faz isso? Por que a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo se a gente nunca parou para aprender sobre nada, se a gente nunca parou para aprender sobre a criança, sobre o desenvolvimento da criança, de onde vem essa crença? Já passou da hora da gente começar a se preocupar com isso. Nós precisamos agora, urgentemente, parar para pensar nos seres humanos que nós estamos deixando para o mundo, na criação que nós estamos dando, na criação que nós queremos dar e na criação que nós recebemos, porque é nossa responsabilidade cuidar e zelar das crianças para que elas sejam adultos completos, para que elas sejam adultos determinados, adultos que correm atrás de seus objetivos e que conquistem as coisas. Tudo começa na infância. Toda pessoa precisa ser cuidada, todo filhote precisa ser zelado. E eu quero te ensinar a fazer isso. É para isso que eu criei essa página, esse canal, é para isso que eu coloco conteúdo na internet, porque eu quero levar para as pessoas de forma gratuita, de forma acessível, um conhecimento que eu sei que não é muito disseminado, que eu sei que via de regra a gente não aprende em qualquer esquina, e precisa ser aprendido, isso precisa ser dito. Alguém precisa ensinar isso pra gente, porque pra gente ser uma mãe, um pai VIP, pra gente ser uma mãe, um pai de verdade, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos ir atrás do conhecimento. Se até para fazer bolo você precisa de receita, por que a gente acha que a gente não precisa de orientação para criar os nossos próprios filhos? Os nossos filhos, que são muito mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo. Quem ama uma criança, quem tem uma criança sabe do que eu tô falando. O amor que você sente por um filho, o amor que você sente por uma criança que você cria, que você educa, é surreal, é imenso, é maior do que tudo. Se você tem filho, você entende isso que eu tô te dizendo. Eu aposto que você ama o seu filho com cada célula do teu ser. E se você ama o seu filho com cada célula do teu ser, você precisa se dedicar para se tornar uma mãe, para se tornar um pai que realmente eduque essa criança de verdade, que realmente prepare essa criança para o mundo, porque o futuro do seu filho depende de você. E o futuro do seu filho depende da sua dedicação para criá-lo, para transformá-lo, para fazer e acontecer. A gente não tá brincando de boneca, nós estamos criando seres humanos de verdade e nós precisamos pensar no que é que nós queremos ensinar para os seres humanos que nós estamos deixando no mundo.